Felipe Luiz é o novo técnico do Flamengo. O Palmeiras encosta no Botafogo na luta pelo título da Série A do Brasileirão. Esta semana começam as semifinais da Copa do Brasil. Participam conosco desse novo podcast do No Mundo da Bola 3 integrantes da equipe de jornalistas aqui da EBC. Bem ao meu lado o Rodrigo Ricardo e à minha frente o Felipe Rangel, o Carlos Molinari. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Olá, uma satisfação grande recebê-los aqui. Olá. Eu começo por você, Rodrigo Ricardo, que comentou, trabalhou na transmissão da Rádio Nacional no jogo Flamengo e Atlético Paranaense. Ao final do jogo, era esperada a demissão do Tite? Salve Bocage, salve Molinari, salve Felipe, salve a todos os nossos queridos internautas. Sim, era esperada a demissão do Tite. Desde a eliminação do Flamengo lá em Montevidéu para o Peñarol, o Tite já não tinha o menor clima, era só uma questão de tempo até saber quando ele iria cair. Um Maracanã melancólico, apenas 30 mil torcedores neste último domingo, que é pouco para o Flamengo. Então, esse baixo público já foi o primeiro protesto da torcida rubro-negra. Depois as vaias, as faixas, não havia o menor clima para o Flamengo. O Tite que tem até bons números, né? Mas os números às vezes nos enganam. Ganhou 66% dos pontos disputados em 70 jogos, mas nos momentos decisivos o Tite não conseguiu ser efetivo e o time, para usar uma palavra do titês, do vocabulário titês, não performou no terceiro quarto. Como se esperava ali naquele último terço. Último terço, isso. Principalmente os flutuantes, os opostos dele, agudos, não funcionaram. Mas é uma pena, assim, que o Tite não tenha dado certo. É um treinador, me parece, muito ético, muito educado, é super vencedor, mas não deu certo no Flamengo. E por que não deu certo, Felipe? Você que acompanhou bem o trabalho do Tite no Corinthians. Pois é, a gente estava conversando aqui, não me parece que a característica dele bate com a característica do clube, né? Me parece o Flamengo um clube com as pessoas envolvidas muito mais preocupadas em jogar bonito ofensivamente. O Tite é um cara mais conservador, mais contido, embora tenha tido em 2015 um trabalho fenomenal com aquele campeonato brasileiro conquistado pelo Corinthians, mas é claro que a gente tem também aí uma Libertadores em 2012, um Mundial em 2012, conquistado de um jeito pragmático. Então, me parece que, apesar de não ter números tão ruins assim, as identidades não me pareceram bater. Agora, o Molinari, o Flamengo me parece que pensou no ano passado, quando o Sampaoli perdeu, foi eliminado da Libertadores, ficou para a Copa do Brasil e perdeu também. Pode ser isso também, mas não é bem essa precaução de isso vai se repetir no Flamengo. Acho que a questão é o DNA rubro-negro. E o Tite não tem esse DNA de botar a equipe para frente, para o ataque. Ele menosprezou em várias rodadas do Campeonato Brasileiro, colocou equipes mistas, colocou reservas contra o Botafogo, levou um passeio de 4-1, foi eliminado do Peñarol, 200 minutos para o Flamengo fazer um gol no Peñarol, não conseguiu fazer, acabou sendo eliminado principalmente pela derrota no Maracanã, e vai ficar tomando vaia até o final da temporada. É feio para ele também, Você acha né? que a vaia foi decisiva? Não, a postura da torcida ao final do jogo, mesmo com vitória? Não só a vaia, mas é feio pro próprio Tite, né? A diretoria do Flamengo não vai demiti-lo por causa disso, mas vai demiti-lo por causa da parca renda desse jogo do Atlético Paranaense. A partir de então, a torcida vai abandonar o clube no Brasileiro, vai ligar só para a Copa do Brasil, e mesmo que ele ganhe a Copa do Brasil, ele não fica para 2025. Mesmo que ele ganhe. Ganhasse. Ele pode ganhar, claro, ganhasse a Copa do Brasil, passa aí pelo Corinthians, passa pelo Atlético, pelo Vasco, mas ia cair, não ia estar no grupo, comandando o grupo em 2025. Então dá a chance ao Felipe Luiz, que de supetão tem que sair do sub-20 para o profissional. Então, Rodrigo, o Felipe Luiz ganhou recentemente o Mundial Sub-20, mas eu acho que mais importante, aí até me permita dar uma opinião, mais importante que isso, é que ele é amigo dos jogadores. Isso pode ajudar nesse contato? Pode ajudar e também pode atrapalhar, né? Eu acho que tem os dois ângulos, assim, digamos. Pode ajudar. O Felipe Luiz
teve uma carreira incrível como jogador de futebol, passagem pela Europa, traz isso na sua bagagem, terminou a carreira no Flamengo, ganhando títulos, conhece bem esse elenco, então isso dá a ele uma certa, digamos assim, uma naturalidade para ele falar de problemas pesados junto com o elenco. Por outro lado, resta saber se ele vai ter o pulso, né? Porque às vezes o treinador tem que tomar decisões difíceis, tem que se descontentar alguns, não dá, um grupo de futebol é sempre complicado, todo mundo quer jogar. Mas aí você acha que a essa altura o time não abraça? Nesse momento, eu acho que sim. Eu acho que porque saindo do Tite, não dá... Digamos assim, saiu o primeiro culpado, digamos. Seria o principal culpado, né? Porque o Tite não é só culpa do Tite, sim, tudo que está acontecendo. Então, saiu o Tite já, então agora é com os jogadores. Mudou o técnico, resta saber se vai abraçar. Eu acho que vai abraçar, eu acho que o Flamengo vai tentar salvar esse ano, essa temporada. Tem a Copa do Brasil. Agora, o que me assusta no Tite é porque, claro, o Flamengo já na quarta-feira agora, né, tem um compromisso pesado, o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, mas simbolicamente, depois de vir de uma eliminação, ele tinha que ter jogado com o melhor que tinha, ele tinha que ter goleado o Atlético Paranaense. E ele seguiu normalmente, como se a vida não tivesse acontecido, tá tudo tranquilo. Você comentou o jogo ontem, acompanhou o jogo. O Atlético jogou com 9 na defesa. Veio com 3 zagueiros, o Lúcio... 5. Não, 3 zagueiros, eram sim. 5 e 4, e um na frente. Sim, mas o Flamengo se acostumou, o Flamengo enfrentou muitos times que esperam o Flamengo, né? O Peñarol fez isso também. O próprio Peñarol fez isso. Mas eu achei o Atlético mais defensivo ainda. Apesar de ter tido mais oportunidade de contra-ataque também. Sim, sim. Agora o Flamengo tem que saber lidar com isso. Tem um grande elenco, tem jogadores habilidosos, tem que tentar, tem que ser ousado, tem que ser criativo. Chutar de fora da área. Tem que sair da previsibilidade, porque se ficar só naquela previsibilidade... Ontem até deu sorte, no finalzinho, já aos 44, conseguiu que o Gerson, que é um dos jogadores que tem se salvado, muito regular, do time todo do Flamengo. Eu acho que o Gerson sempre apresentando boas atuações, sempre sendo decisivo em muitos momentos. Mas agora tem o Felipe Luiz, que resta saber se vai dar certo. No Vasco deu certo, né? Também veio um treinador do Sub-20, o Rafael Paiva, que não se diz que ele não é mais interino. Talvez o Felipe Luiz também possa, mas começa a sua carreira de treinador oficialmente, não é mais de Sub-20, agora é de gente grande mesmo, profissional, num grande clube, com grande desafio, com muita pressão em cima. Você como historiador, Carpegiani, Andrade, Carlinhos, Jaime de Almeida, o Felipe Luiz entra nesse hall aqui. Para ser técnico campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Você está falando dos jogadores que viraram técnico e foram campeões nacionais. Pode ganhar a Copa do Brasil, sem dúvida. São só 4 jogos. Pode entrar nesse hall aí dos... O Jaime ganhou uma Copa do Brasil, exatamente. Verdade. Pode entrar nesse hall aí dos ex-jogadores do Fla que ganharam competições nacionais. Por que não? 4 jogos não é tão impossível assim, né? Você acompanha... Mas brasileiro não. Esse ano brasileiro, acho que já foi... A gente vai falar do brasileiro daqui a pouquinho. Já foi pro Brest pro Mas Flamengo. só para a gente finalizar esse assunto especificamente de Flamengo, você acredita que o time já vai ter outra postura, e especificamente o Gabigol, com quem que não se dava com o Tite? Pois é, isso muda bastante, porque circula entre os nossos colegas a máxima de que técnico não pode ser demitido no meio da temporada, porque você precisa manter o trabalho. Mas, às vezes, uma mudança pode fazer bem para o clube, né? Como a gente disse, não estava dando liga com o Tite, de repente, com o Felipe Luiz, mesmo sendo um técnico inexperiente, a coisa pode mudar também. Eu não sei como é que é o ambiente dentro do vestiário, como é que eles estavam se relacionando, de repente, como disse o Rodrigo. Um relacionamento melhor com o treinador pode ajudar bastante o clube, sim. Muita gente estava reclamando do Flamengo, do Tite. Pode dar certo. Até a própria pressão da torcida, né? Sobre os jogadores, cobranças, enfim. Vamos aguardar aí. A estreia do Felipe Luiz, vou trocar a pauta aqui, será nessa quarta-feira, dia 2, Flamengo e Corinthians. O que você espera desse jogo? Esse jogo, o primeiro jogo é no Maracanã. O Depay não joga, né? Não foi inscrito. Não está relacionado. O primeiro jogo no Maracanã. Isso. O Flamengo deve dar uma resposta à altura. Vou desagradar um pouco o Felipe aqui. Eu acho que nesse primeiro jogo o Flamengo ganha do Corinthians, mas por uma margem mínima ainda. Pois é, para o Corinthians ficou ruim, né? Porque vai encarar o Flamengo exatamente na virada de chave. Exatamente. Ou pode se aproveitar? Pois é.
pode acontecer qualquer coisa. Por quê? Claro. O Corinthians passou por algo parecido com isso, né? Trocou o Antônio Oliveira pelo Ramon Dias e me parece que com o Ramon Dias o time está começando a jogar um pouco melhor, com mais variação tática, apesar da derrota para o São Paulo ontem. Mas aí houve outras circunstâncias. Acontece, tropeços acontecem. Eu acho que está um pouquinho mais imprevisível, embora ainda acho que o Flamengo é favorito para o jogo. E para você, Rodrigo? Não vale dizer que vai para pênalti, não, porque é só no segundo jogo. Eu acho que o primeiro jogo tem grande risco de ser empate. O Flamengo, obviamente, jogando em casa, com toda essa motivação do novo treinador. O Corinthians é um time difícil da gente fazer um diagnóstico, é um time meio bipolar, né? O brasileiro joga de um jeito e nas Copas joga de outro. E as últimas atuações do Corinthians, antes dessa derrota para o São Paulo, eram boas. Era um clube que estava, inclusive, reagindo dentro do Campeonato Brasileiro. Bateu o Fortaleza na Sul-Americana, bateu o Juventude na Copa do Brasil. Exatamente, foi vinha bem. Mas e foi um pouco atípico esse último clássico também, né? O Corinthians jogou com -2. E eu acho que o Ramon já está com algum tempinho, já está de posse do time do Corinthians, do elenco que foi reforçado, principalmente nessa segunda etapa. Eu vejo um Corinthians mais retrancado e eu acho que eu apostaria num primeiro jogo em empate. O Corinthians joga retrancado? Eu acho que para esse jogo o Ramon vai vir um pouquinho mais contido, sim. Mas pode variar, dependendo do que pode acontecer no Maracanã para o jogo da Neoquímica Arena. Não sei se vai dar para jogar retrancado em casa. E o Flamengo? Não, o Flamengo não. Você acha Não que é do muda- DNA do muda- Flamengo jogar O retrancado. que você mudaria no Flamengo para esse jogo? Não sei, eu acho que o Felipe Luiz ele vai acabar aproveitando isso, talvez não no primeiro jogo, mas jogadores do Sub-20. Colocar a galera mais nova ali na reserva e tal, já que ele conhece essa molecada, conhece esse trabalho aí, vai acabar aproveitando eles. Pode botar, o Lohan tá podendo jogar? Pode. Pode, então, é um menino que ele vai acabar lançando no ataque, porque joga tanto no Sub-20 quanto no profissional. Então vai Matheus acabar... Gonçalves, que também tem vai sido acabar da- fazendo essas experiências. Eu acho que ele vai dar mais juventude à equipe do Flamengo. Agora, nunca faltou empenho ao time do Flamengo. Sim. Os jogadores Inclusive, sempre ontem correram. foi mostrado. É mais uma coisa de astral mesmo, né? Quando a coisa realmente, enfim, tem tudo para dar certo, Pois é. mas dá errado. Agora eu fico me perguntando o seguinte, muita gente diz assim, olha, o técnico joga de um jeito, mas por que os jogadores também não dão um jeito deles dentro de campo? Será que não dá? Mas o Tite falou que só treinava o time até o meio-campo. Do meio-campo para frente ele nem treinava. Ele deu essa Falou declaração, falou que ia na criatividade dos jogadores. A torcida pegou no pé. Pô, o pessoal Como é que tava foi? sem muita criatividade, Não é? o pessoal tava sem imaginação Ele para falou que jogar, hein? Do meio para frente ele nem precisava treinar. Aí Ele não falou tinha. isso da boca para fora. É, só. mas fica feio, Será né? que o Guardiola tem esse pensamento Eu lá acho no que isso é Manchester City? verdade, porque Mas ele falou. o time do Flamengo tinha um procedimento Ele no deixava ataque. a qualidade resolver. Bola para os cantos, cruzamento. Chuveirinho, vai chuveirinho. E só Mas isso, essa é a né? falta de criatividade. A pô. partir da saída do Pedro acabou isso. Sem o Pedro cabeceador, não tem mais o que fazer. Então, Atlético Mineiro e Vasco, Rodrigo. Primeiro jogo é lá. Primeiro jogo é lá. Acho que o Vasco sim vai jogar retrancado, vai jogar tentando trazer um empate para definir em São Januário. Vasco e Corinthians estão reclamando uma barbaridade da CBF por conta da mudança de datas. Mas não mudou. Mudou, né? Não mudou, não estava definido. Mas o Vasco até tinha feito uma proposta de ser na sexta-feira, dia 18, e a CBF botou num sábado, né? O que é inédito numa Copa do Brasil. Não. Tem um jogo sábado, Há raramente. 2 anos as finais são nos finais de semana. Raramente, né? Raramente. raro. É raro, mas porque, acontece. segundo a CBF, tem um jogo da Sul-Americana terça do Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro teria que jogar no sábado. Libertadores, né? Sul-Americano, Atlético. Não, Atlético Mineiro, Libertadores, só Libertadores. com o River Plate. Ah, Era o Atlético Atlético River, isso, Paranaense exatamente, que desculpa, tava na exatamente. Sul-Americana. E o Atlético Mineiro teria que jogar no sábado, e isso implica que ele teria que jogar na quarta-feira pela Copa do Brasil. Mas tirando Seria esse. mais pesado, Tirando então o ele direito joga de pelo espernear, Brasileirão. enfim, né? Esse jogo de bastidores, eu acho que essa primeira partida o Atlético é favorito. Vejo um Vasco. O Atlético que também é bipolar, né? Também mas o Atlético mas que jogou muito bem contra o Fluminense, né? Jogando na sua casa. Acho que o Vasco é um time com limitações, é um time aplicado, é um time bastante guerreiro, digamos assim. Tem sido muito guerreiro. Tem sido muito assim, muito guerreiro. Então, eu acho que o Vasco vai tentar trazer um empate para tentar definir em São Januário. Jogo que eu acho que deveria ser no Maracanã, pelo apelo que tem. Pelo regulamento, pode ser em São Januário. Pode ser que o Sim. Vasco tenha optado. Não, o Vasco vai São optar por Januário, ser a característica do pressão. Caldeirão, ter jogado lá desde o início. Enfim, Mas a história não é boa, não, né? a
história ela vai mudando ao longo. Às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim. Vamos aguardar o que vai Por acontecer. que a história não é boa do Vasco Do no São Januário? decidir jogos em São Januário, exatamente pela pressão maior, e no Maracanã ele tem tido resultados melhores, ao menos recentemente. Quem passa? Quem passa não, primeiro jogo Atlético Mineiro e Vasco. Bom, eu aposto num empate. Acho que o Vasco traz um empatezinho de Minas. Não, o Atlético vence. Margem mínima também, 2-1, 1-0, o Atlético passa desse Então, para primeiro os jogo. três, a decisão fica para o jogo da Fica, volta. claro que fica para São Januário. Não tem como o Atlético matar esse Eu jogo digo na até nos primeira dois partida. jogos. Nos 2 jogos também. Ninguém vai conseguir abrir uma vantagem grande bem. nessa semifinal. Os jogos da volta serão 19 e 20, então no dia 21 de outubro a gente discute isso aqui. Vou gente tentar vê se- marcar com vocês três para ver o que vai Anota acontecer. aí o que a gente apostou. Não, vocês não apostaram em nada, muito pelo A contrário. gente apostou no aí- primeiro jogo ainda. Não, é o primeiro jogo. Eu acho que vai ser 1-0. Ele acha que vai ser empate. Não, o problema é que também vai ter um intervalo maior dessa vez, no Isso. o jogo da volta, Porque né? tem data FIFA, né? Exatamente, só por isso. Bom, vamos então falar do Campeonato Brasileiro, que teve o empate do Botafogo e a vitória do Palmeiras. A diferença agora é de apenas um pontinho, 57 a 56. E pelos matemáticos, Rodrigo Ricardo, que gosta muito disso, as chances do Palmeiras são maiores que as do Botafogo. Os matemáticos apontam isso. Agora, eu não gosto muito de teoria da conspiração, eu gosto de matemática. Mas tem chamado a atenção algumas jogos do Palmeiras. Esse último contra o Atlético Mineiro, que o Palmeiras venceu por 2-1, 2 pênaltis e 2 pênaltis bastante discutíveis. Eu não estou dizendo aqui, obviamente, que há um complô para o Palmeiras vencer, a arbitragem está mancomunada, não há nada disso, mas que é estranho, sim. Também como houve no jogo do Vasco, um lance que eu até acho que não foi pênalti, mas pela circunstância do que aconteceu, ou seja, o VAR chamar e depois o VAR dizer que não aconteceu nada, não foi falta, enfim. Mas não, essa foi no meio de semana, o lance na bola na mão. A bola na mão no cruzamento do jogo do Mané Garrincha. Então, o Palmeiras é um bom time, o Palmeiras, na verdade, não precisa nem disso, é um time acostumado a esse tipo de pressão, a chegar na reta final do Brasileirão, vir atropelando os adversários. Tem o Abel Ferreira, tem um time que só restou essa competição, não está mais na Copa do Brasil, não está mais na Libertadores, mas é estranho os últimos jogos do Palmeiras, os erros que a arbitragem vem tendo, favorecendo o Verdão. E uma arbitragem carioca. Bruno Orleu Araújo, que para mim não teve nenhum dos 2 pênaltis. Eu não vi pênalti nenhum no lance, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Ex-árbitros dizem que foi, tanto um quanto o outro. Os árbitros são meio coniventes entre eles Corporativos, também, né? são O corporativistas. lance do jogo do Vasco é uma coisa que a gente, na transmissão, eu e Rafael e Bruno Mendes, a gente chegou à conclusão de que o braço estava colado ao corpo e não deveria ser marcada a falta. Agora, ele marcou a falta e foi dentro da área. Eu até confesso que não sei qual é a determinação quando você diz assim, vai chamar o VAR para analisar um lance de falta para transformar em pênalti ou para anular o lance para dizer que não foi falta? O VAR não poderia chamar se fosse fora da área. Marcou a falta, ok, vida que segue. Mas o VAR sinalizou que foi dentro da área. E de fato foi. Exatamente. Fato foi. Então o VAR chamou a primeira atenção. Olha, não foi fora da área, foi dentro da área. Então passa a ser pênalti. Então, no momento que passa a ser pênalti, aí ele tem que analisar se foi ou se não foi. E aí ele mudou a decisão dele. Ele achou que o jogador realmente... Talvez, o que eu quero dizer é o seguinte, se o VAR tivesse chamado na falta, ele talvez tivesse não dado a falta. Mas o VAR não podia chamar. Tá Então certo. ele foi na marcação dele. Como ontem, no jogo do Fluminense e Atlético Goianiense, o Bandeirinha marcou saída de bola. Isso. Né? E E essa- ele não podia marcar antes da definição. Na hora que, se a bola tivesse saído, ele diria, bola fora, o árbitro nem iria no VAR, porque não teria tido nada. Mas como foi gol, e a bola realmente não saiu. Né? Essa ficou um detalhezinho dentro Ficou da mais linha. do que naquele jogo do Japão, na Japão, na Copa. Copa, Ali teve foi isso. pior ainda. Teve o jogo do Ali Japão. a bola só assim, de longe. Japão tava e tocando. Espanha? Não foi? Acho que foi Japão Japão e e Espanha. Espanha. Mas ontem a bola realmente não saiu e acabou o Fluminense perdendo para o Atlético Goianiense. Eu queria lembrar para você uma coisa.
para você analisar essa situação. No ano passado, 28ª rodada, o Botafogo tinha 59 pontos e o Palmeiras tinha 47, 12 pontos de diferença, na mesma 28ª rodada. O Bragantino 52 e o Flamengo 50. Ao final do campeonato, o Palmeiras foi o campeão, ou seja, tirou os 12 pontos e somou 6 à frente do Botafogo. O Palmeiras terminou campeão com 70, o vice-campeão foi o Grêmio, que era o 6º colocado na época. O 3º colocado foi o Atlético Mineiro, que era o 7º. E em 4º ficou o Flamengo, que era o 3º. Isso parece aquelas corridas de Fórmula 1 malucas. Quando Ou chove, seja, e o muda Botafogo tudo, terminou assim. em 5º, fora do G4. Aí vai pro boxe. Mas hoje o momento é bem diferente, O né? momento é diferente? Isso que eu ia perguntar. É, o momento é diferente é bem ou diferente. é possível? Não aconteceu mesmo, mas dizer que falta muito, gente. Eu não acho que o Botafogo esteja insistindo no erro do ano passado. Não, lógico. Até é porque outro quando Botafogo, você está é. com apenas um ponto na frente, você fica mais ligado também, né? É. E eu imagino que vai ser que não sejam favas contadas para o Palmeiras, não. Pode conquistar o título, sim. E eles têm um confronto direto entre eles ainda. É. Tem esse... Mas são 10 rodadas. Eu acho que o alerta maior é isso. Faltam 10 rodadas ainda. E no caso específico, o Flamengo abriu mão. O Flamengo está a... 10 pontos. Não, 9 pontos com um jogo a menos. 9 pontos. 9 pontos do Botafogo. Abre mão? O Fortaleza está a 2 pontos. Não, o Fortaleza não abre mão, claro Pois que é. não. O Flamengo está 9. Mas tem que 10 torcer para rodadas 3 é muita equipes coisa. perderem pontos E o também. Botafogo, ano passado, demitiu o técnico a pedido dos jogadores. O Lúcio Flávio. Não, o Lages. Cada hora era um, Bruno né? Lages. É. Ficou com o Matematicamente... Lúcio Flávio depois, não foi isso? Não, matematicamente... foi isso. Agora, matematicamente, ainda está todo mundo na briga, né? E agora tem essas circunstâncias, né? A gente tem um pouco dividido, porque está em 2 frentes. Está na Libertadores. Vem de jogos intensos. Acho que o empate com o Grêmio é um pouco disso. Mas o Botafogo, diferente da última temporada, se reforçou muito nessa última janela. Talvez tenha sido o time que mais trouxe reforço, realmente. E isso foi uma das coisas que não fez na outra temporada. Então, me parece que tem mais recursos humanos e está balanceando melhor. O técnico é bom. O técnico é bom também tem isso. Voltou o Júnior Santos também, agora de lesão. O Júnior Santos está retornando depois de uma fratura grave na tíbia, ficou quase 2 meses parados. No ano passado, eu acho que a campanha girava muito sobre o Tiquinho. Tudo e era o Tiquinho teve esse problema com o pai e realmente afetou. Afetaria qualquer um, né? O pai convalescente com uma doença grave. Eu acho que é bem diferente a circunstância. E até o fracasso do ano passado traz experiência para essa reta final. Exato, é disso que eu falo. Traz experiência para essa reta final agora do Botafogo. Não é o mesmo elenco, mas pelo menos metade do elenco é igual. Então eu acho que o Botafogo não vai cometer o mesmo erro do ano passado. Agora não dá para cravar, obviamente, que será o campeão. Que será o campeão justamente por estar dividido junto com a Libertadores, vai ter que viajar. Enfim, são jogos pedreira, o Peñarol, né, que vai exigir muito, é um time que também não vai mudar a sua forma de jogar fechadinho, procurando no primeiro jogo levar o empate para decidir em Montevidéu. Então, o Botafogo vai ter que suar bastante, talvez, e nesse suar, resta saber se vai ter fôlego para também continuar bem no Brasileirão. Na parte de baixo, Corinthians 28, Fluminense 27 com um jogo a menos contra o Atlético Paranaense em casa, Cuiabá 23, também com um jogo a menos, e o Atlético Goianiense com 21. O Corinthians deve se dedicar ao Brasileirão ou dá para dividir a atenção com a Copa do Brasil? A principal batalha do Corinthians é escapar da zona do rebaixamento. Né? Que é Sul-Americana também, o Corinthians. E a Copa do Brasil. Semifinal, que está em 3. E vai pegar pedreiraças. O Racing decidindo na Argentina. Time muito forte o Racing. Exatamente. E o Flamengo. Né? Então, acho que não é prudente por conta das Acho que o Corinthians devia abrir mão da Copa do Brasil. Não dá para abrir, não. Por conta das contas, não dá para abrir mão das Copas. Mas a principal motivação do Corinthians deve ser escapar da Série B o ano que vem. Ele está empatado com o Vitória no número de pontos. A diferença é que o Vitória tem 8 vitórias, o Corinthians tem 6. Eu acho que a diferença é no número de vitórias. Né? E o Fluminense? Rapaz, o Fluminense desperdiçou uma ótima chance de sair, né? Foi perder para o Atlético Goianiense no finalzinho da partida
Já deixou 6 pontos com o Atlético Goianiense, inclusive, perdeu os 2 jogos para essa equipe. Não adiantaram nada, porque o Atlético está em último. Está em último. É o único que perdeu os 2 jogos. Dificilmente vai escapar. Mas é o único que perdeu os 2 jogos para ele. Então o Fluminense desperdiça pontos muito grandes. A equipe do... Não sei se o Mano perdeu um pouco do controle. No início estava melhor, estava ganhando os jogos por 1-0. Agora está perdendo os seus jogos. Acho que a situação do Fluminense ele vai acabar saindo, mas ainda vai ter que remar muito para conseguir. É só um ponto de desvantagem, mas vai ter que remar muito. Um jogo a menos. É contra o Atlético Paranaense, que está em decadência também. Então, acho que o Fluminense sai, no final das contas sai, mas vai passar muito sufoco e dar muito desgosto ainda para os torcedores. Muito bem, falando em desgosto, acabou o programa. Rodrigo Ricardo. Que pena. Rodrigo Ricardo, obrigado mais uma vez. Valeu. Felipe Rangel, Obrigado. valeu. Carlos Molinari também. Obrigado a você que nos acompanha. Aciona a notificação, compartilhe, deixe seu comentário. A gente gosta muito de falar com vocês. Forte abraço.